Voltei e agora a gente tem uma temática interessante para falar a respeito. Olha só, quando a gente se dispõe a ser mãe, educadora de verdade, né, preocupada não com o nosso filho exclusivamente, mas com o filho de todas as mães e com as mães de todos os filhos, incluindo os animais não humanos, né, os animais não humanos, a gente já tem um panorama um tanto extenso pela frente. Imagina com quantas coisas a gente vai ter que lidar, né? A gente vai ter que lidar com o setor da alimentação, que é aquele que urge, né, no meio da maternidade, da atuação maternal, por conta dos cuidados básicos com a família. A alimentação é uma coisa que acontece o tempo todo dia, várias vezes por dia, que implica na saúde, no prazer, na diversão. Por isso que o tema alimentação está sempre tão presente. Aí, na sequência, vem a questão social, né? As relações, as inter-relações, as relações entre família, parente, amigos, no meio comum social, como passeios e escola. Daí, na sequência, a gente tem a questão cultural, né? Aí tem um lugar onde as crianças não têm como simplesmente tomar posicionamentos e ter discernimento para entender que a escola promove viagens, passeios ao zoológico, aos aquários. Aí no final do ano, no meio do ano, todo o tempo tem a farra do boi, um crime organizado em Santa Catarina, por exemplo, mas que também acontece em outros lugares. Aí a gente tem a tauromaquia geral, né? Os terrores em torno dos bois, dos touros, das vacas, a vaquejada, na Espanha, todo aquele terror em torno da exploração e da tortura de bois. E aí segue assim uma coisa que tem começo, mas não tem fim. E a gente precisa de um discernimento tamanho descomunal para conseguir tirar uma coisa da outra, limpar, produzir algum cuidado mesmo em termos de discernimento para conseguir educar os nossos filhos. Porque quando a gente fala de criança, a gente fala de alguém que depende de adultos ou de materiais produzidos por adultos para compreender qual é o cenário em que ela está inserida, quais as atitudes que são as mais adequadas, aquelas que vão produzir mais gentileza ou uma sobrevivência mais digna para todo mundo. Eles dependem da gente. Só que nós hoje vivemos num cenário extremamente poluído em termos de informação. Nós vivemos num cenário extremamente violento, né? Muita violência e muita loucura, porque todo mundo resolveu usar o mundo agora como antes usavam as portas dos banheiros, né? Quem é da minha geração se lembra muito bem que os banheiros de colégios, banheiros públicos, eles tinham altos recados para pessoas que a gente sabia que jamais leriam, né? Muitas vezes escritos com batom, com chiclete e com coisas piores, né? E recados, e também tinha muita expressão violenta ali no banheiro. E eu sempre me perguntava, eu era garota, eu fazia handball na época e a gente estava sempre nos vestiários. Aí eu olhava para aquilo e falava assim: sério, quem faz isso, cara? Tinha beijo, né? As meninas davam beijo, escreviam os mais atrozes palavrões ali. E eu falava: sério, quem é que faz isso? Por quê? Depois de um tempo eu fiquei pensando, porque eu sempre fui muito interessada nas mentes desvirtuadas, né? E fiquei pensando assim: por que que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso porque elas têm a sensação de que elas não vão precisar responder por aquilo que fizeram. Elas pensam assim: aqui eu posso colocar para fora tudo que eu tenho, que eu gosto e que eu não gosto. Eu posso colocar a minha raiva, eu posso colocar o meu medo, eu posso colocar as minhas perversões, eu posso tudo. E eu não preciso responder por isso, porque não tem como provar. Ninguém jamais fez as investigações de quem foi que escreveu palavrão na porta do banheiro. E aí as pessoas vão escrevendo, né? Que delícia poder fazer isso. Mas era ali que isso acontecia. Às vezes tinha uns cantinhos no ônibus, né, no trem, num murinho ali e tal, mas hoje é o tempo todo, em todo lugar na internet.
não bastasse o fato das pessoas estarem distantes umas das outras, dos olhos nos olhos, né, a interlocução falada, que a gente é obrigado a assumir o tom, por exemplo, eu tô falando neste tom, eu não tenho como sair por aí falando, não foi bem isso que eu quis dizer, não, eu tô dizendo, eu tô dando a minha cara aqui pra bater. Quando se escreve menos, né? Bem menos. Quando as pessoas falam escrito, a interpretação é a mais variada e a intenção, a motivação também pode ser a mais variada, porque depois tem como fugir disso. Não bastasse esse cenário, nós temos a questão dos perfis fakes, né? Ou seja, farsas, mentirosos. Então as pessoas vão lá e falam assim, eu quero ter um perfil pelo qual eu não precise responder. Eu invento o nome que eu quiser, e aí eu vou lá e falo o que eu quiser, e aí eu planto aquela semente. Há quem use isso de uma maneira estratégica e responsável para o bem. Então eu acredito que para o bem a pessoa vai saber administrar isso de uma maneira não danosa. Então, eu vou dizer, eu não acho que a gente deva perder os escrúpulos onde os fins justificam os meios. Mas eu acredito que alguém motivado por alguma coisa benigna sempre do ponto de vista do coletivo, nunca individual. Porque quando é individual não é benigno, é egocêntrico. Mas quando a pessoa está motivada pela benignidade, o próprio meio que ela utilizar não será inescrupuloso. Ela vai usar aquilo como uma ferramenta e ela vai extrair daquilo aquilo que ela está buscando extrair. Mas nós estamos lidando com mentes horríveis, nós estamos lidando com sociopatas e psicopatas que resolveram sair do armário agora para a antessala do inferno, que é o quê? O perfil fake. E essas pessoas, o objetivo é danoso e o caminho também. O que elas fazem? Elas plantam informações que a gente precisaria dedicar toda a vida da gente só para conseguir fazer a triagem, a separação entre o que é bom e o que não é. Então eu falei todo esse preâmbulo para falar a respeito de um cara que... como que é o nome, Bruno? Tu guardou? Januário Streck. Januário Streck. Esse é o nome do perfil. E hoje, tanto faz pra gente, né? Pode não ser verdade e fim. Esse tal Januário Streck é um perfil que fez uma postagem dizendo que é a favor de rinhas e esportes de violência animal. E aí ele diz lá, eu sou um veterinário e eu sou a favor mesmo. Bom, vamos falar aqui do ponto de vista da mãe. Morungaba, Rio Grande do Sul. A gente olha no perfil, claro que se a gente vai fazer uma checagem, aquilo já vai apontando para o quanto aquilo pode não ser verdade. A fonte, né? A fonte pode não ser verdadeira. Mas o fato é que, seja como for, nossa obrigação como mães é de entender que aquilo de algum modo vai afetar os nossos filhos e que nós podemos usar isso para o nosso bem. Porque seja como for, o fato é que existem veterinários, sim, que são a favor de violência com os animais, que apoiam e que, na verdade, eu tenho recebido muitas comunicações a respeito disso, de pessoas que cursam faculdade de veterinária, de medicina veterinária, e que me dizem, Nana, a gente não tem nada para aprender de bom na faculdade de veterinária em termos de ética. A maior parte, assim, a parte mais esmagadora da formação de todo o tempo acadêmico, ela se direciona para formar um profissional que possa ganhar rios de dinheiro trabalhando na produção de animais para abate ou de assistência a animais sem nenhum cunho ético. Eles, inclusive, durante a formação, o que mais tem é experimentação animal, sem nenhum cunho ético, né? Sem nenhum cuidado nem nada, experimentação animal, o uso de cobaias, o uso de testes, enfim, por aí vai. E os veterinários, eles são realmente direcionados para prestar uma assistência aos produtores de morte. E aí, alguns que saem dessa faculdade com outra intenção, eles tentam, de uma forma bem difícil, sobreviver no meio de um joio gigantesco.
Mas para não fugir do assunto, eu queria só falar assim, nós, mães veganas, nós vamos lidar com o maior número de adversidades possível, tentando dizer para os nossos filhos que, na melhor das hipóteses, eles vão enfrentar um preconceito gigantesco e que vai ser muito difícil eles conseguirem se afirmar de uma maneira digna se eles estiverem lutando pela paz, pela ética, pelo compromisso com a compaixão e a consideração por todos os seres. Isso é muito bom que fique claro. Porque então esse perfil chamado Januário Streck, ele diz que ele é a favor de rinha, ele é a favor todos os tipos de, o que ele chama de esporte, de violência, e que ele também gosta de briga entre gente e tal. A parte o fato dele ser ou não um psicopata verdadeiro, a gente precisa entender que isso é verdade em algum lugar. Porque a gente está lidando agora com a pontinha do iceberg sobre não só as vaquejadas, né, mas a farra do boi em Santa Catarina, né, em Florianópolis, Santa Catarina. Agora, pensem, por que a gente está lidando com um negócio que é tenebroso? Porque o Estado que deveria nos organizar, nos proteger, ele tem o rabo completamente preso. A gente, se quiser que a polícia tome providências contra essas práticas abusivas, essas práticas de horror que ferem e matam os animais e torturam os animais, a gente vai precisar montar um esquema de vigilância pessoal, porque a própria polícia está envolvida em tudo isso. O próprio Estado, a política está envolvida em tudo isso. A população está fazendo tudo isso. As crianças estão envolvidas na prática da farra do boi de Santa Catarina. Como que nós, protetores e ativistas pelos direitos dos animais, vamos conseguir, de fato, contar com a ajuda dos órgãos que, na verdade, estão completamente envolvidos? É como a bancada ruralista. A gente não consegue lei para aprovar o direito de animais ou assegurar o direito dos animais. Por quê? Porque os caras estão todos com o rabo preso. Estão todos amarrados. Em algum momento eles podem caminhar. Quando eles chegam perto, aí eles vão lembrar do bifinho deles. E aí, como faz? Não renunciou? Deixa eu só ler o comentário de uma parceira aqui. A Lud Pires está dizendo, a publicidade também só sabe enganar e promover o consumo de inconsequente e exploração. Tem uma amiga veterinária que faz caridade para o grupo, porém teve que fazer de maneira discreta, é isso? Deixa eu ver. De maneira anônima, porque o Conselho Veterinário não permite filantropia. Eles multam. Eu, para fazer publicidade do bem, tive que abrir a minha própria agência. Olhem isso que até me arrepiou, porque foi muito bem lembrado. É isso mesmo, teve casos de veterinários que tiveram que fazer um clamor público para assegurarem o direito de prestar assistência gratuita aos animais de rua ou animais de pessoas que têm dificuldades de pagar pela assistência, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária estava criando um bloqueio com ameaça de multa para eles. A gente, para fazer o bem, precisa se assegurar, porque primeiro que a gente já corre risco de morte, né? Ainda mais a gente que é mãe, nenhuma mãe quer colocar seu filho na berlinda, nenhuma mãe. Daqui a pouco chega um e fala assim, olha, Nana, você não cala a boca aí, vai sobrar para o seu filho. E a gente tem um papel a desempenhar, além do afeto que temos pelos nossos filhos, todos inclusive, não só os filhos biológicos, mas todas as crianças do mundo. Nós temos temor, claro. Daqui a pouco tentam calar a boca da gente, isso a gente já sabe. A Lu Pires é uma pessoa com uma capacidade enorme de organizar e levar ao conhecimento público as mobilizações que se referem à defesa dos direitos animais. Mas para ela fazer esse tipo de mobilização, ela precisou abrir a própria agência.
Porque é muito difícil, é isso mesmo, a gente precisa ganhar autonomia. Eu e meu marido, nós tivemos que agir sozinhos, passar o chapéu entre amigos, fazer vaquinha, pegar dinheiro do nosso trabalho, das nossas dispensas, para conseguir fazer um conteúdo hoje musical, né? O CD, o Animal Sente que a gente está fazendo. Porque se a gente pedir para qualquer pessoa que tenha já uma instituição, ela não consegue. Porque no final das contas o rabo está preso. Como que eles vão conseguir apoiar as mobilizações de defesa dos direitos animais se todos estão querendo se valer dela? Então, a bancada ruralista no Congresso Nacional é formada por grandes pecuaristas ou por pessoas ligadas a eles, que de alguma maneira são beneficiadas. As campanhas dos deputados, elas são todas financiadas por pecuaristas. E aí eles vão fazer o quê? Eles falam assim, eu vou defender essa lei, e o pecuarista vai falar pra mim, a próxima campanha que você vier me pedir dinheiro, eu não lhe dou. Entendeu? Por quê? Porque você quebrou com a gente. O Inominável, que eu sempre menciono, né? Faz tempo que a gente não fala do Inominável, né? Então, o Inominável mesmo, ele falou, num ato falho talvez, descuidado, ele falou, olha, se eu for defender o fim da vaquejada, eu não vou ter voto nem da minha mulher. Porque vocês que conseguem defender a vaquejada, é porque vocês são uns vereadorzinhos e se elegem às custas de poucos votos. Mas deputado não consegue se eleger defendendo o direito dos animais. Eu não vou ter voto nem da minha mulher. Então, assim, o Inominável nesse dia prestou um serviço enorme pra gente, né? Porque falou sem querer uma baita de uma verdade. Isso só comprova pra mim que até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia, né? Não tem jeito mesmo. Ninguém só comete falha. Todo mundo comete falha, todo mundo comete acerto. Agora vamos falar a verdade. Como que a gente vai conseguir ajuda da polícia, dos políticos, dos órgãos que deveriam ser de vigilância e regulamentação, de proteção aos direitos dos animais, se eles todos fazem parte da exploração e da escravidão e morte? De que jeito? A gente vai fazer o quê? Vai entregar a chave do galinheiro, como ontem o meu marido bem lembrou, num trocadilho não tão bem fadado assim, mas nós vamos entregar a chave do galinheiro na mão da raposa. A gente vai dar o ouro na mão do ladrão? Olha aqui, ladrão, você toma conta da minha casa? Bom, ele vai tomar conta até a hora que ele conseguir se beneficiar daquilo. E vai tomar conta também, né? Porque isso é uma prática muito comum no nosso país, inclusive. Aqui acontece muito isso. Né? As pessoas se mancomunam até que elas precisam romper, exatamente como na máfia, né? Nos filmes de mafiosos que a gente vê. Eles estão junto até a hora que é eu ou ele, né? A gente assistiu aí o Narcos com o querido Wagner Moura e foi colocado isso no Escobar. Ele bajula o povo, dá um dinheirinho, pegava de vez em quando umas maletas de grana e jogava na mão das pessoas, da população, constrói uma pracinha pro filhinho brincar ali, faz um asfaltinho ali, põe um castramóvel, castramóvel é ótimo, porque aí aquela pessoa que cuida de cachorro, que sempre tem um cachorrinho, gosta do cachorro, vai lá e recorre e fala, ai, o vereador fulano, ai, o deputado cicrano. Mas, meu amigo, se tu faz uso da exploração animal, eu não confio em ti. Não dá para confiar em alguém que faz uso da escravidão e protege ao mesmo tempo. Isso é um disparate absoluto. E a gente precisa vigiar o tempo todo, porque essas pessoas falam de proteger com a boca suja de sangue. Então, veterinário que come os pacientes, ele só vai até um tempo. Por quê? Porque ele é veterinário, porque ele quer ganhar dinheiro. E aí se tu vai lá com o teu cachorrinho ou com a tua iguana, seja lá com o que for, e paga ele, vai ser super legal. A hora que tu aparecer lá dizendo assim, olha, eu sou uma protetora de animais, eu tenho um monte de animais, você pode, por favor, castrar esse bicho pra mim com um desconto, porque eu não tenho grana pra castrar tantos animais, ele te bota pra correr. Eu já tive essa experiência. Eu cheguei numa emergência com um animal que eu tutelo aqui, pra cuidar dele numa emergência mesmo, e antes eu liguei pra pessoa, e quando eu liguei, eu já cheguei dizendo assim, olha, eu sou protetora de animais, eu tenho um pequeno santuário, eu tutelo animais resgatados, e tenho 2 problemas, um animal ferido numa situação de emergência e não tenho dinheiro pra te pagar hoje. Eu senti ele engolindo em seco umas 10 vezes, aí disse assim, tá bom, pode vir, né?
Desse jeito. Aí eu falei, eu vou te pagar depois. Mas hoje eu não tenho. Tá bom, pode vir. E fui, na cara e na coragem, porque eu não tava indo por mim. Se fosse uma dor em mim, eu tinha me virado com um chá. Juro. Mas era um animal e o meu compromisso com os animais, ele é maior mesmo. E aí eu levei. A cara com a qual eu fui atendida. Nossa, meu Deus do céu. Foi uma cara... Qual foi o animal, Bruno, que a gente levou pra eles hoje? Foi jacizinho? Não foi jacizinho? Um pouquinho da Índia. Um coelho. Eu não me lembro, mas enfim. E aí ele atendeu com uma cara horrível. Primeiro ele ficou digitando um tempão e a gente, assim, aflitíssimo com o animal passando mal na antessala. Aí depois ele botou o animal ali, deu uma instrução duríssima. E depois, dias, quando eu liguei pra dizer que eu queria a conta dele pra depositar, eu senti aquele ar de surpresa de quem fala assim, nossa, nem acreditava que você ia pagar mais. É muito complicado. É muito complicado, porque as pessoas elas estão envolvidas numa histeria maléfica que é já dentro de uma roda que gira muito bem na sociedade. As pessoas estão acostumadas a falar que amam os animais e comem. Eles já estão acostumados, isso já é uma cultura arraigada. E tem as pessoas que dão o apoio para eles, que são pessoas que deveriam assinar no sentido contrário e assinam na cara dura, então elas dão respaldo, porque quando vem um especista defender o direito de matar o animal, seja lá por que razão seja, ou de explorá-lo das mais diversas formas, eles já vêm com um laudo assim, olha, quem tá falando que aprova é um veterinário, viu? É um veterinário, e você pensa que você é quem? Você é uma mera artista falando de amor. Artistas são assim, eles são metidos a paz e amor. Ih, não liga. O que importa é que o veterinário fulano de tal disse que também acha certo brigar, que os animais vieram para isso, eles estão aqui para isso, e ele cuida dos animais. Então, assim, as crianças, os nossos filhos, eles vão ter que passar por tudo isso. Como eles vão conseguir atravessar esse pântano lodacento se a gente não der para eles algum respaldo, se a gente não der para eles muita, muita força? Não tem como. Porque o que eles mais vão ver diante dos olhos deles o tempo inteirinho se apresentando é a histeria, a esquizofrenia moral que defende uma coisa e não defende outra. Bom, antes de me posicionar dessa forma, eu já quis deixar bem claro que eu não sou uma puritana, eu não acho que ser vegano me coloque em nenhum lugar de superioridade, não me coloca num lugar de sapiência, de sabedoria máxima, não me imuniza contra a indignação, a tristeza, a depressão, vontade de sair correndo pelo mundo e pular na primeira poça de lama que tiver. Tudo isso nós temos o direito de ter. Agora, a intenção da gente tem que ser renovada todos os dias no sentido de manter compromissos com os direitos de todos os seres. Isso sim. A gente não vai ficar imune e a gente vai ter um trabalho gigantesco pela frente, porque a gente vai enfrentar de tudo. Só o fato da gente estar junto é muito bom, é muito grande, porque um sempre vai ajudar a socorrer o outro. Mas não significa que a gente não vai lidar com adversidades, porque a gente vai ter adversidade de todo tipo. A comunicação hoje ela é superficial e instantânea. Uma criança que veja uma postagem de um psicopata que diz que acha lindo botar inocentes para brigar até a morte e ainda assina essa afirmação com um título ou um diploma qualquer, essa criança não vai parar, checar para ver quem é. Vamos ver o histórico desse psicopata aqui. Olha, ele não é digno da minha credibilidade. Vamos lá dar um Google, vamos ver. Não gostei. Vamos ver se isso daqui casa com a teoria que esse grande mestre filósofo falou, realmente não casa, pensando bem, não vou dar atenção para isso. Uma criança não faz isso. Quem vai ter que fazer isso? Nós, adultos, nós mães, no caso do que estamos citando e propondo aqui. A gente vai ter que tomar esse cuidado, porque os nossos filhos não têm essa condição. Eles têm alguma capacidade que vai evoluindo à medida que vão sendo orientados, mas eles não têm essa condição e nós temos que provê-la para eles. Como eu falei, eu estava em contato com um menino, o Rafa, que é uma criança de 12 anos. Achei ele até mais habilidoso com a preocupação da ética do que o meu filho, que é um ativista, né, conhecido, mini vegano.
Eu achei esse menino mais habilidoso ainda. Ele me procurou na adversidade, aí ele disse que os pais tinham permitido muito a contragosto que ele se tornasse vegetariano, mas que vegano nunca, que ele tinha, e ele estava tentando, e aí eu tentava pacificar, falava para ele ter paciência, que eu ia ajudar sim, que a gente ia se colocar à disposição, falei bastante coisa. Um belo dia a mãe dele entrou no Facebook dele, através da mensagem testemunial, né, secreta lá, e falou um monte pra mim e disse pra eu chispar da vida do filho dela, porque quem tinha o direito de educar era ela, que ela sabia o que ela estava fazendo. Aí eu falei, mas olha, eu sei também o que eu tô fazendo, eu não vou ensinar o seu filho a fazer nada que seja ruim, prejudicial, eu também sou mãe, eu tô aqui numa posição de ajudar. Ela fala, porque você pensa que eu sou o quê? Eu não sou leiga, eu sou enfermeira. Eu falei, que ótimo, mas eu acho que você está procurando profissionais errados para te orientar. Porque eu fiz biomedicina, eu fiz medicina tradicional chinesa, eu fui professora de biologia e eu sou orientada por médicas, nutrólogas, pediatras, mães e veganas, e a informação que estão te passando, ela está equivocada. Procure melhor. Ela falava, fora, saia daqui, eu vou proteger o meu filho. Então, é delicado isso, é muito delicado, porque o que a gente está querendo promover não é uma debandada das famílias, não é uma guerra entre famílias veganas e famílias não veganas. O que nós estamos propondo é que as pessoas se responsabilizem de uma maneira mais gentil e mais responsável mesmo, né? Se responsabilize de uma maneira comprometida com a coletividade e não com o bem-estar do seu próprio filho. A gente precisa pensar em todos os seres, porque olha, meu filho ser rico também é bom pra ele, e por causa disso eu vou deixar ele sair por aí roubando os outros, né? Se eu for pensar só no bem-estar do meu filho, eu vou falar, olha, meu filho ser rico é ótimo pra ele. Eu nem acho, tá, gente? Porque eu acho que a riqueza material, ela traz tanta desgraça que dos desejos que eu tenho pro meu filho, esse com certeza não consta da lista. Mas enfim, se eu for pensar no sentido coletivo, todo mundo acha que o seu filho ser rico é um grande benefício, é uma grande coisa boa para eles. E por causa disso a gente deixa ele sair por aí roubando? A gente deixa ele, não, mas ele roubou porque isso faz bem para ele. Até os 18 eu vou deixar ele roubar, para ele ser rico, para ele poder comprar as coisas que ele gosta, para ele comprar as roupas que ele gosta, viajar para onde ele quer. Depois ele pode escolher. A gente faz isso? Não faz. Não faz por quê? Porque se relaciona com o humano. Né? E os humanos têm sempre uma prioridade numa sociedade que, além de antropocêntrica, é também especista. Mas, ou seja, antropocêntrica, aquelas pessoas que só pensam nos seres humanos como valiosos, como detentores de direitos. Especista, aqueles que acham que uma espécie merece privilégio e a outra merece morrer. Então, a nossa sociedade é antropocêntrica, especista e gananciosa e egoísta. Nossa, a gente tá no inferno. E vai fazer o quê com isso agora? Bom, vamos tentar ter responsabilidade para vigiar os conteúdos e combater esses conteúdos que são nos enfiado goela adentro. Isso sim, porque esses dias teve uma postagem de uma prima minha que falava assim: veganos, parem de enfiar o veganismo de vocês na nossa goela adentro. Nós não podemos comprar coisas caras. Minha prima, sendo que eu sou uma referência, que ela tem intimidade, que ela poderia procurar toda ajuda pra mim. Ela poderia ter dito muito bem pra mim, como que você consegue coisas baratas, já que eu não sou rica e eu tô sendo ativista vegana há um tempão. Onde você arranja coisas com preço legal? Que receitas que dá pra gente fazer em substituição, aquelas que eu já tô habituada? Bom, além de não ter grana, eu tenho um tempo curto, porque eu trabalho, me dedico muito. O que você pode fazer? Não, prefere se colocar como afetada. Ai, parem de enfiar o veganismo de vocês. O veganismo não é nosso. O veganismo é uma postura ética que nos coloca num lugar de cumprimento de obrigação. Simples assim. Por que a gente não se acha herói? Porque a gente não é herói. Porque não é herói quem cumpre a própria obrigação. Não, eu não sou heroína porque eu não roubo. Ai, obrigada, gente, por você não roubar. Obrigada, moço, por você não me estuprar. A gente faz isso? Nossa, que herói aquele cara, hein? Já tá com 58 anos e até hoje nunca estuprou ninguém. Esse cara é um herói. Não, ele não é um herói. Ele cumpriu a obrigação dele. Ninguém tem direito de estuprar, matar. Não tem nada disso. A mesma coisa. Não vem com esse papo de o veganismo de vocês. O veganismo não tem dono. O veganismo é uma
uma filosofia, por assim dizer, né, para quem quiser entender dessa forma, que coloca em pauta o cumprimento das nossas obrigações. E isso não nos coloca num lugar de imunidade. E simples assim. Quem quiser e puder, compartilhe essas nossas conversas, porque essas nossas conversas vão acabar chegando nos ouvidos dos especistas e eles vão acabar entrando em contato com elas e a gente conta que em algum lugar, perdido ali no meio do joio, haja uma luzinha que desperte. A gente precisa fazer isso o tempo inteirinho. Tá? Nós somos responsáveis pelas crianças, gente. Nós mães, principalmente, eu falo pais também, óbvio, né? Mas aqui a gente coloca simbolicamente a mãe. Somos responsáveis pelo conteúdo que os nossos filhos entram em contato, porque esse mundo horroroso e podre que tá por aí, foi a gente que ajudou a construir. De um jeito ou de outro, a gente colaborou até agora. Então tá na hora da gente fazer uma força contrária, tá? Eu tô aqui o tempo inteiro, tá bom? Beijo pra todo mundo.